Salve galera do Central HQs, bem-vindos ao Top 10 do Central HQs, com as melhores histórias, desta vez do Superman. E eu vou contar um segredo pra vocês. Antes de fazer a lista, só de pensar na ideia de fazer o Top 10 das melhores histórias do Superman, pensei, vai ter essa e essa história, deve ser difícil montar esse Top 10 aí, não sei se tem tanta história boa. Mas galera, a hora que eu resolvi abrir o meu arquivo e olhar as HQs que eu tenho cadastradas e tal, comecei, essa história do Superman é foda. Essa também. Eu separei 20, mais de 20 na verdade, histórias do Superman para eu peneirar e montar esse ranking do Top 10. Foi difícil. E obviamente eu estou falando de histórias que eu li. Pode ser porventura aí que tem uma história muito bacana do Superman no pré-crise, mas eu infelizmente não li, ainda que tenha histórias do pré-crise dentro nessa seleção do Top 10, mas eu estou pautando nas histórias que eu li e no meu ranking pessoal aí de preferência com relação a essas histórias aí. Bom galera, então vamos começar! Na 10ª posição nós temos Superman Paz na Terra, que foi lançado em 1998, escrita por Paul Dini e desenhos do Alex Ross. Desenhos sensacionais dele. Bom galera, é uma comemoração de 60 anos da DC Comics e também do Superman. Então foi uma edição comemorativa, ainda que outros personagens como Batman, Mulher Maravilha, também ganharam esses especiais, Shazam, enfim. Com relação a esse material do Superman, ele é uma história mais emocionante, mais reflexiva, porque o Superman ele não está lidando com um vilão, mas sim com algo muito mais palpável no nosso mundo real, que é a fome. E como ele vai lidar com o problema da fome no mundo. Acontece que existem as questões políticas, as guerras, contextos geográficos, não é simplesmente sair distribuindo comida, porque ele conseguiria fazer isso por um dia, mas e pelo resto dos dias do ano. Então é uma história muito legal para ver o papel do Superman perante os governos da Terra e essa tentativa dele de mudar o planeta para melhor. Aqui no Brasil essa edição saiu no formato luxuoso, formato maior, até um formato magazine, publicado pela editora Abril Jovem. Na 9ª posição nós temos Superman contra a Elite, publicação que saiu em Action Comics 775 e a equipe criativa composta por Joe Kelly, Doug Mahnke e Lee Bermejo ganhou o Eisner por essa publicação. Então não é uma historinha qualquer não. Basicamente nós temos uma dualidade aí, Joe Kelly explorando o Superman nas suas raízes da bondade, do bom escoteirismo. Haja vista que nessa época os grupos como Authority, entre outros heróis criados aí para serem mais violentos, até mudança na personalidade de alguns personagens, aquela cultura ali de heróis bonzinhos não funcionam mais, onde o Superman se encaixa na realidade atual, os leitores não gostam mais de ver um super-herói bondoso, todo moralista. Só que o Joe Kelly consegue fazer uma história foda, mostrando que o Superman não precisa mudar a sua personalidade, ele pode continuar sendo um bom escoteiro que ainda assim terá grandes histórias. Aqui no Brasil, essa publicação saiu em Superman número 8 da editora Panini Comics, na primeira série lançada pela editora. Na 8ª posição nós temos Superman, o Homem de Aço, por John Byrne e Dick Giordano, a minissérie Man of Steel em 6 partes lançada lá nos Estados Unidos, logo depois de Crise nas Infinitas Terras, onde a DC deu um reinício ao seu universo. Grandes mestres dos quadrinhos foram escalados para escrever os personagens mais icônicos, Mulher Maravilha, George Pérez, Batman, Frank Miller e Superman com John Byrne. Ele reconta a origem do Homem de Aço, coloca ele como o último kryptoniano, deixa de lado aquelas histórias um pouco mais infantiloides ali do pré-crise, aproxima até do Superman, até visualmente, do Christopher Reeve, né, o ator que acabou falecendo, fez os primeiros filmes do Superman, de grande sucesso inclusive. Então nós temos toda uma origem que inclusive os fãs têm como a definitiva do personagem. Uma história que vai estabelecer quais elementos da mitologia do Superman continuarão valendo dentro da cronologia DC Comics. Aqui no Brasil ela saiu em Super-Homem 38 a 43 da editora Abril Jovem, formatinho,
Saiu também em Superman, o Homem de Aço, da editora Mitos, e saiu pela coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss, Superman, o Homem de Aço. No 7º lugar temos Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, escrita por Alan Moore, Curt Swan na arte e George Pérez. Saiu originariamente em Superman 423 e Action Comics 583. Bem na época ali que estava saindo Crise nas Infinitas Terras. Nós temos o reinício, o reboot do universo DC e Alan Moore é escalado para escrever o fim definitivo do Superman, numa história foda que aborda a parte mais íntima do personagem, ele confrontando o seu pior inimigo. Você precisa ler para você entender do que eu estou falando. E nós temos um apoio de peso da mitologia do Superman dentro dessa história. Ela saiu aqui no Brasil pela editora Ópera Gráfica, em alguns especiais, mas é mais fácil você achar na publicação recente até da Panini, Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Essa série também engloba uma outra que está aqui no top 10. Na 6ª posição nós temos A Morte do Superman, escrita e desenhada pelos mais diversos autores, mas eu diria que o artista central dessa publicação é o Dan Jurgens, um cara que eu gosto bastante. E nós temos A Épica Morte do Homem de Aço, uma publicação que sim, tem os seus defeitos, mas causou impacto no universo dos quadrinhos e obviamente também nas histórias do Superman. Ele vai enfrentar um monstro alienígena Apocalipse. E galera, que confronto foda! A última edição, com páginas inteiras, assim, painéis, todas as páginas não são formadas por vários quadros, são páginas inteiras do confronto entre os dois. Uma emoção, uma arte sensacional, você se comove, você sente na pele o Superman dando tudo de si para parar aquele monstro que pode simplesmente devastar o planeta. O sentimento da Lois Lane, do Jimmy Olsen, olhando aquela cena aterradora do Superman dando a sua última gota de suor, a sua última gota de sangue para poder parar esse monstro, é uma história fodida do Superman. Eu gosto demais. Acho que sim, ela tem uma qualidade não só no sentido de impactar, né, ter realmente uma consequência importante na vida do personagem, mas também uma qualidade de escrita. Eu gosto dessa história. Ela saiu aqui no Brasil em formatinho em Super-Homem, A Morte do Super-Homem, pela editora Abril Jovem, que tem aquele símbolo todo ensanguentado, que eu acho que deveria ser a capa das revistas que foram publicadas pela Panini referente à morte do Superman, que saiu então pela editora Panini em 2 encadernados. Na verdade, a morte está no primeiro volume, no volume 2 nós temos o retorno do Superman. Então fica a dica da Morte do Superman. Superman As 4 Estações, na 5ª posição da dupla criativa Jeff Loeb e desenhos do Tim Sale. Esses caras sempre estão no top 10, né? Nós temos uma história de um Clark Kent mais ingênuo, ainda descobrindo seus poderes, antes até de atuar como o Superman. E a história ela é contada na visão de 4 personagens muito importantes na vida do Superman. Jonathan Kent, né, o pai adotivo, Lois Lane, Lana Lang e Lex Luthor. 4 estações. Então a gente tem, até na forma de flashback, uma recontagem da origem ali, mas nada assim que diferencia do que foi apresentado pelo John Byrne. Uma história realmente emocionante, mostrando a pureza, a bondade do personagem, numa história muito dramática e legal de se ler. Essa história saiu uma minissérie em 4 partes pela editora Abril Jovem e também no encadernado Grandes Clássicos DC número 8 pela editora Panini Comics. Na 4ª posição nós temos Red Sun, Entre a Foice e o Martelo, escrita por Mark Millar. Nós temos uma história que não pertence à cronologia, é um Elseworld, né? Uma realidade alternativa. E a grande pergunta dessa HQ é: o que aconteceria se o foguete do Superman caísse na União Soviética na época da Guerra Fria? Ele não cai nos Estados Unidos. Então nós temos verdadeiramente um herói do povo, o Superman vermelho. Só que tudo é permeado de questões políticas, a rivalidade dos Estados Unidos com a União Soviética. Lex Luthor, genial Lex Luthor nessa publicação. Batman, Mulher Maravilha.
E o bacana dessa publicação é que você espera que o Superman seja um cara do mal, né? Afinal, são os vermelhos, os russos, né? O arqui-inimigo dos Estados Unidos. Mas é interessante notar que o Mark Millar, ele deixa aquela essência de bondade, de pureza do personagem, ainda que obviamente ele tenha algumas modificações, porque o meio, queira ou não, ele traz mudanças tanto na personalidade como no modo de enxergar o mundo. Mas é uma série muito foda que infelizmente a Panini não relança, né? Foi publicado numa minissérie pela própria Panini, teve um encadernado muito difícil de achar logo depois da minissérie, e até hoje os leitores esperam a republicação dessa série, que é foda. O top 3 não foi fácil de fazer, mas de qualquer sorte, na terceira posição nós temos Reino do Amanhã, King Kong, escrita por Mark Waid e desenhos do Alex Ross. Nesse futuro distópico, os heróis não são exatamente heróis. Os super-humanos que existem, eles só querem diversão, algazarra, e algo acontece e o Superman precisa voltar de sua aposentadoria. A série ela não é focada somente no Superman, mas eu diria que ele é o núcleo central dessa minissérie. Então nós teremos o Superman lidando com o mal, numa linha muito tênue, quando ele acaba perdendo o controle. Uma série que é tida pelos fãs da DC como uma das melhores publicações da editora. Então nós temos essa publicação que saiu aqui no Brasil numa minissérie pela editora Abril Jovem, ganhou encadernado pela editora Panini Comics, 2 encadernados, um em capa cartonada e depois em capa dura. No top 2 nós temos Para o Homem que Tem Tudo, do Alan Moore, e desenhos do Dave Gibbons, só a dupla criativa de Watchmen. Saiu em 1985, uma história que não pertence à cronologia, é um Elseworld, uma realidade alternativa, e nela nós temos o aniversário do Superman, ele está na Fortaleza da Solidão e acaba ganhando um presentinho de grego. Simplesmente uma plantinha que se alimenta de desejos, ela adere ao Superman e ele passa a entrar num mundo onírico. Enquanto isso, o cara que deu o presentinho para ele, o Mongu, tenta conquistar o mundo. Então nós vamos nos deparar com os maiores desejos do Superman, entre eles, por exemplo, que Krypton não tivesse explodido. É uma série fenomenal, muito tocante, emocionante. Não quero falar muito para não soltar spoilers, mas tem algo muito bacana lá, uma conversa que o Superman vai ter com... não vou falar. Mas é foda, galera. Essa publicação saiu pela editora Panini Comics em Superman, O Que Aconteceu ao Homem de Aço. Então você tem 2 séries do Top 10 numa única edição. Vale a pena você acompanhar. Na primeiríssima posição nós temos Grandes Astros Superman, de Grant Morrison e Frank Quitely. Talvez a história definitiva do personagem. Pô, galera, é história foda do Superman. Nessa publicação, que saiu com o nome de All Star Superman, uma minissérie em 12 partes lá nos Estados Unidos, ganhou aqui a tradução de Grandes Astros Superman. A gente tem um Superman basicamente da Era de Prata, de qual o Grant Morrison é fã dessa fase do personagem. Então essa ingenuidade, um Clark Kent mais trapalhão, remete àquele Superman pré-crise. E nesse plot, o Superman acaba sofrendo envenenamento solar, ele se sobrecarrega de energia solar e ele tem somente alguns meses de vida. E com isso ele vai cumprir 12 missões, uma minissérie em 12 partes. E você vai sentir não só a pureza, a bondade do personagem, mas a influência que ele tem no mundo. Então ele vai tentar, por exemplo, convencer o Lex Luthor a se tornar um herói e não mais um vilão. Tem uma história de suicídio nessa publicação, de tentativa de suicídio, enfim, que é simplesmente sensacional. Nós temos o Superman mito, o Superman clássico nas páginas dessa publicação. Aqui no Brasil ela saiu em uma minissérie em 12 partes pela editora Panini Comics e depois um encadernado Grandes Astros Superman, compilando essas 12 edições. Calma aí, não acabou ainda não. Você vai estar se perguntando, bom, Fernando, foi top 10, top 1, Grandes Astros Superman? Eu vou falar pra vocês da melhor história do Superman, que não é do Superman Supremo, criação do mestre, não, tô zoando, mestre não é, Rob Liefeld, que criou o personagem em 1992 para a editora Image Comics. Então,
Esse personagem, que é basicamente uma homenagem ao Superman, foi roteirizado pelo Alan Moore. Só que quando ele foi convidado, ele colocou uma condição: eu quero liberdade total, carta branca para escrever o personagem. E ele assume os roteiros na edição número 41. Só um parênteses, ele ganhou o Eisner por essa publicação. Nós temos uma verdadeira homenagem ao Superman. E ao contrário do que o Alan Moore está acostumado a fazer, que é a desconstrução dos personagens, aqui não, é uma ode ao Superman, a mitologia do personagem, as suas influências. Então, por exemplo, nós temos uma versão do Mickey Mouse mostrando toda a repercussão, a importância que tem o Superman na cultura pop. Então nós temos Lex Luthor em outra versão, obviamente não podia, né, colocar Lex Luthor. Nós temos Lana Lane, temos o Krypto, que é o Radar, que é o cachorro do Supremo. Tem a Cidade Supremacia. Eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas é muito parecida com Smallville, que significa também pequeno. E galera, é uma história muito foda, cheio de flashbacks, passa por diversas fases do personagem. Então a Era de Ouro, a Era Moderna, a Era de Prata, e cada era é representada exatamente da forma que os escritores escreviam até os diálogos, coisas mais simples, com jargões, a arte mais retrô, e é simplesmente foda essa série. O Supremo ele tá com uma amnésia, então ele precisa ir nos locais onde ele viveu e ele vai se recordando, né, do que aconteceu na sua vida, ver sua versão do passado. Tem uma cena muito foda do molequinho acenando para ele no futuro. Você vai ter que ler a história para você entender essa parte, porque ela é realmente uma ótima sacada. Mostra que o Alan Moore, ele pensa em todos os detalhes, desde o início ao final. Ele parece que já tem o final na cabeça. É simplesmente sensacional essa série escrita pelo Alan Moore. Ela saiu no Brasil pela editora Brainstorm e depois ganhou 4 volumes pela editora Devir. É uma série que você não pode deixar de ter na sua estante. Então galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Top 10, se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu Top 10 das melhores histórias do Superman, dê o seu like, curtam, compartilhem e ficamos até a próxima. Fui!